Continuando, então, a partir do momento em que a gente já sabe extrair a raiz quadrada de um número negativo, a gente pode também resolver algumas equações do segundo grau. Por exemplo, x ao quadrado mais 9 igual a zero. Para resolver essa equação, é uma equação do segundo grau, daquelas bem simples, onde você só precisa isolar o x. Para isolar o x, a gente pergunta, qual é o contrário de somar 9? Resposta, subtrair 9 dos dois lados. Então, fica x ao quadrado igual a menos 9. Pergunta, para deixar o x sozinho, você tem que perguntar, qual é o contrário de elevar ao quadrado? Resposta, é extrair a raiz quadrada dos dois lados. E qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? A raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Não se esqueçam disso, isso não muda, tá? E qual é a raiz quadrada de menos 9? Ah, sabe fazer de cabeça? Raiz quadrada de menos 9 a gente já até fez aqui, ó. Raiz quadrada de menos 9 é 3i. E se módulo de x é igual a 3i, então significa que x é igual a mais 3i ou x é igual a menos 3i. Vocês se lembram dessa história de módulo ainda? Será que é necessário recordar? Eu só vou recordar com vocês se vocês me pedirem, tá? Porque isso é matéria já... eu vou recordar, porque eu não vou conseguir. Então, olha só, o que é módulo? Módulo, a palavra módulo, quando eu pergunto módulo de 3, vamos botar, 3, módulo de mais 3, significa a distância que esse número 3 está do zero. Como assim? Então, imagina que eu tenho uma reta numérica, aqui no meio eu tenho o zero, à direita tem 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Só que a gente tem números à esquerda também. Então, aqui nós temos o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim por diante, certo? Quando eu pergunto qual é o módulo de 3, eu estou querendo saber qual a distância que esse número 3 está do zero. Então, como assim? Se você imagina que você tem um coelhinho aqui, ó. Essa é a orelha do coelho, tá? Aí o coelho quer chegar aqui. A comida dele está aqui. Ele dá pulos, o coelho. Então, quantos pulos o coelho dá para chegar onde está a comida que está lá no zero? O coelho deu 3 pulos. Então, o módulo é a quantidade de pulos que o coelho vai dar. Quantos pulos ele deu? 3. Mas, gente, e se tivesse um coelho vermelho aqui? Ele está no menos 3. E a comida está lá no zero, tá? A comida está aqui, ó. Quantos pulos esse coelhinho vai dar para chegar lá no zero? 3 também. Então, é uma questão de coelho, tá? Quantos pulos o coelho dá para chegar na comida dele e a comida dele está lá no zero? Então, toda vez que falar em módulo, você tem que pensar no coelho. Agora, o que acontece quando eu tenho aqui dentro do meu módulo um número desconhecido? Então, agora é o contrário. O meu número, eu não sei onde o coelho está, porque x significa onde o coelho está. E o que eu sei do coelho? Eu sei que ele vai dar 5 pulos para chegar na comida. Então, onde está o coelho? O coelho pode estar aqui? Pode, porque ele vai dar 5 pulinhos para chegar lá. 1, 2, 3, 4, 5. Mas ele podia estar aqui também. Então, é uma questão de onde está o coelho. Cadê o coelho? O coelho pode estar no mais 5, mas o coelho pode estar também no menos 5, porque ele vai dar 5 pulos. Então, onde está o coelho? Resposta, o coelho pode estar no mais 5, é uma posição. Ou o coelho pode estar no menos 5, é outra posição. Então, foi exatamente isso que a gente fez aqui. Só que aqui, né, mais simplesinho. E agora, como a gente tem o i, é só acrescentar o i. Mas a maneira de pensar é a mesma, ok? Então, todas as vezes que você trabalhar com módulo, tem que pensar assim.
Bom, e por que que eu ponho módulo quando eu extraio a raiz quadrada de x ao quadrado? Por que que eu vou colocar módulo? Porque, pessoal, eu não, para resolver essa questão aqui, ó, x ao quadrado é igual a, vamos pensar em 16. Eu não precisaria, aqui não vai caber. Deixa eu apagar e fazer lá embaixo. Para resolver essa questão aqui, para resolver essa questão, por exemplo, letra B, x ao quadrado igual a 16, eu não precisaria, né, de extrair raiz quadrada. Eu posso simplesmente pensar, tá? Qual é o número que eu ponho aqui no lugar do x, que elevo ao quadrado, vai me dar como resposta o número 16. Eu posso só pensar assim. O problema é que quando a gente pensa assim, a gente só pensa no número 4. É 4. 4 ao quadrado dá 16. Então, x é igual a 4, certo? Não, não está certo. Está faltando aí. Por que está faltando? Porque se você pegar o menos 4 e elevar ao quadrado, você também encontra 16. Então, x é igual a 4 ou x é igual a menos 4. São duas questões. Então, a solução desta equação vai ser o menos 4 e também o 4. E se você pensar só assim, qual é o número q elevado ao quadrado dá 16, você vai encontrar só o 4, quando na realidade você vai ter como resposta tanto o positivo quanto o negativo. Por isso é que eu tenho muito medo do aluno querer resolver direto. Então, eu prefiro que o aluno aprenda a resolver dessa maneira. O contrário de elevar ao quadrado é extrair a raiz quadrada. E ao extrair a raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. E a raiz quadrada de 16 é 4. E se o coelhinho ele está no local onde ele tem que dar 4 pulinhos para chegar à comida, onde o coelhinho está? Então, o coelhinho está no mais 4 ou o coelhinho está no menos 4. Portanto, a solução desta equação é menos 4 e mais 4. Agora, quem for muito cabeçudo e quiser fazer direto, fazer desse jeito aqui, eu não vou proibir, de maneira nenhuma, tá? Aqui faltou colocar a solução. 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 Menos 3i e mais 3i. Tá? Essa é a solução.